colheita da sua vida sempre será o fruto daquilo que semeamos hoje. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, aquilo vai retornar para nós, porque isso é uma determinação bíblica e é sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. Será que você tem semeado no Espírito? Essa é a grande pergunta para nós nesta manhã. Será que nós estamos semeando no Espírito? E se essa semeadura está sendo para a vida eterna, para nos levar diante do nosso Deus, ou se estamos semeando na própria carne? A gente entende que o apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele estava disciplinando, ele estava orientando, ele estava apoiando as igrejas, no sentido de levar cada uma daquelas igrejas a mais próximo de Deus, a estarem mais unidas ao próprio Senhor. E lá em Gálatas, no capítulo 6, que é o texto que eu quero refletir com você nesta manhã, capítulo 6 e versículo 8, ele diz a seguinte expressão: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer e trazer para nossas vidas com esse texto, quando ele escreveu para aquela igreja, mas também com uma visão sobrenatural, o Espírito guiando todas as Escrituras, estava também conduzindo o ensinamento para nós hoje, em 2025 ou em qualquer ano que nós estejamos. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui desse texto é que há um princípio da semeadura e da colheita, ou seja, tudo que fazemos é uma semente. Seja o levantar, seja o deitar, seja o agir, seja o pensar, até o seu respirar tem um propósito e tudo isso gera uma semente. Porque nossa vida não é em vão, ela é guiada e movida por um propósito e o propósito nosso está em Deus. Então precisamos entender que existe esse princípio, que é o princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que eu faço, aquilo gera para mim um determinado retorno ou um estorno proporcional àquilo que eu semeei. A segunda coisa que eu quero destacar é que existe dois tipos de semeaduras. A primeira semeadura voltada à carne, que é uma semeadura que leva, segundo o texto aqui, leva à corrupção, leva ao mal, leva à perda. Mas tem um segundo tipo de semeadura, que é a semeadura no Espírito, em que você está semeando para a vida eterna. E é claro que aquilo que fazemos é uma consequência da nossa fé em Jesus Cristo. Não é necessariamente uma compra de salvação, não é necessariamente aquilo que fazemos, é o passaporte para nós sermos salvos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, a gente sabe disso. Mas aqui a gente está falando dessas duas facetas da semeadura. A colheita é determinada por aquilo que semeamos, por algo catalisador que vai abrir portas ou fechar portas para as nossas vidas. Em terceiro lugar, eu quero destacar que a colheita também é realizada sempre que nós praticamos uma ação. Não existe uma ausência dessa colheita, de fato, porque quando nós agimos, temos aí um estorno, temos aí um retorno. Quem semeia na carne encontrará destruição, encontrará o mal, encontrará sempre uma porta fechada. Mas quem semeia para o Espírito, naturalmente a recompensa é vida e vida eterna com o Senhor. Outro ponto que eu quero destacar é que cada decisão, para cada escolha, existe uma conta a se pagar, existe uma receita, de fato, que tem nos colocado a ter um futuro ou promissor ou um futuro extremamente decepcionante, seja ela na carne para decepção, seja ela no espírito para ter uma recompensa eterna no Senhor Jesus. Então, pequenas escolhas diárias constroem nossas colheitas futuras. São as pequenas coisinhas que nós fazemos que determina as nossas colheitas no futuro. Então, eu quero só esclarecer que aquilo que fazemos agora, aquilo que semeamos agora, colheremos, claro, no nosso futuro, porque o nosso futuro está atrelado no próprio Senhor.
Outra coisa é que eu queria destacar aqui, viver pelo Espírito, na verdade é um investimento, mas não é um investimento natural, é um investimento eterno. Porque quando investimos no Espírito, estamos investindo naquilo que de fato nos traz a vida eterna, aquilo que nos leva ao próprio Deus. O investimento no Espírito significa dizer que a minha vida está sendo enumerada, está sendo relacionada, está sendo direcionada pelo próprio Deus. É o Senhor quem está conduzindo e quem está levando cada um de nós a estar nele mesmo pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o tempo da palavra de Deus, tempo de oração, tempo de jejum, de consagração, nos leva a semear basicamente no Espírito. Então, se você quiser semear no Espírito, você esteja em comunhão, você esteja lendo a palavra de Deus, você esteja em aliança com o próprio Senhor, com o Espírito Santo, escutando a sua voz, e você naturalmente você está semeando no Espírito Santo. Quero deixar 3 lições para nós encerrarmos esse devocional nesta manhã. A primeira lição para nós é que nós devemos avaliar nossas semeaduras. O que significa avaliar nossas semeaduras? Em que, de fato, nós estamos semeando? O que é que estamos plantando hoje? Porque isso vai validar o nosso futuro de acordo com aquelas sementes. Lembre do texto de Romanos 8:5. Quem vive segundo o Espírito tem a mente do Espírito. Porém, quem vive segundo a carne tem a mente da carne e de todas as suas concupiscências, porque a carne traz um aglomerado, uma lista de concupiscências sobre ela e sobre a vida daqueles que o seguem. Assim também, como o Espírito, ele traz sobre nós uma consequência, ele traz sobre nós uma porção daqueles que semeiam nele. Em segundo lugar, outra coisa que nós precisamos aprender é que nós devemos abandonar hábitos que alimentam a nossa carne. Se existe algo em nós que nos afasta de Deus, precisamos fazer uma retrospectiva, precisamos entrar na nossa própria alma e descobrir o que é que está fazendo com que ela gere vida ou morte, e diante disso, aquilo que nos leva à perdição, a gente precisa abandonar. A gente precisa abandonar hábitos, abandonar costumes e práticas que nos afastam do próprio Deus. Como diz Colossenses 3:5, mortifique os desejos da carne e busque a santidade que está no próprio Senhor. Em terceiro e último lugar, invista no que tem valor eterno, ou seja, priorize a comunhão com Deus e pratique boas obras com o Senhor e do lado do Senhor. Priorize o Senhor, priorize as coisas de Deus, priorize aquilo que traz eternidade futura nos braços do Pai. É o que diz a palavra de Deus em Mateus 6:20, junte tesouro no céu, onde nada pode destruí-los. Porque lá o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode consumir, e ali você vai ter o seu tesouro guardado no Senhor. Ele é o nosso tesouro precioso. O Senhor é aquele que nos guarda e aquele que nos faz viver diante de sua presença perfeitamente. Então, que nós possamos guardar isso em nossos corações e saber que o Senhor está conosco. Hoje, a palavra é semeadura. O texto complementar que eu queria que você lesse completamente está em Gálatas capítulo 6. Você vai ler do verso 7 ao verso 10, onde ali diz que o que o homem semear, isso também ele colherá. Eu queria te convidar a orar nesse momento e pedir a graça de Deus sobre nossa vida e sobre o nosso dia. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esse dia. Que o Senhor continue se fazendo presente em nossas vidas, nos dando, Senhor, sentido, nos dando horizonte e fazendo com que as nossas escolhas, Senhor, sejam em Ti, Pai, debaixo da Tua graça e do Teu favor. Que, Senhor, o nosso coração esteja voltado ao Espírito e não à carne. Que nossa vida esteja sempre completada, Senhor, num Senhor. E que nada que exista em nós possa ser
suprida por este mundo, mas suprida pelo próprio Deus. Ajude-nos em nossas fraquezas, nos conduz debaixo da Tua potente mão e nos faz cada dia gratos ao Senhor, sabendo que o Senhor sempre terá uma recompensa para nós que buscamos as coisas eternas em Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, te oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guie e te proteja pelo nome de Jesus.